Olá, sétimo ano. Hoje iremos aprender um pouquinho mais sobre o efeito estufa e a camada de ozônio. O efeito estufa é um processo natural pelo qual parte da radiação solar permanece na atmosfera em forma de calor. Sem esse fenômeno, a temperatura do nosso planeta se esfriaria a ponto de inviabilizar a vida. Entretanto, a intervenção do homem sobre a natureza e o aumento de gases, esse fenômeno está aumentando e deixando o nosso planeta cada vez mais quente. Cerca de 35% da radiação solar é refletida de volta para o espaço e aproximadamente 65% fica retida na atmosfera. Esse nome, efeito estufa, originou-se da ideia de uma estufa usada para cultivar plantas. Nessas estufas, compostas por paredes e teto de vidro, o calor entra e não sai, ajudando o aproveitamento desse calor pelas plantas, que passam a se desenvolver melhor. Mas como funciona o efeito estufa? Quando os raios solares atingem a Terra, parte deles é rebatido, como já falamos. Já a outra parte penetra, encontra a superfície terrestre e volta para a atmosfera. Dentre esses raios solares que voltam, parte deles é novamente refletida para dentro da Terra e parte vai embora para o espaço, mantendo a Terra estável. Esse fenômeno ele é considerado um problema ambiental, porque o efeito estufa está ficando muito mais forte e aumentando cada vez mais as temperaturas na Terra, com a diminuição da camada de ozônio. O principal poluente que causa o efeito estufa é o gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2. Porém, existem outros gases que também possuem uma grande influência, como o monóxido nitroso, o metano e o enxofre. Esses gases surgem principalmente das atividades humanas, como a produção industrial, queima de árvores, fumaças de automóveis e outros equipamentos que utilizam a queima de combustíveis fósseis. Além de contribuir para o aquecimento da Terra, o efeito estufa pode contribuir para a ocorrência de outros problemas. Por exemplo, alteração dos ecossistemas e extinção de espécies, aumento de escassez de água graças à diminuição das chuvas, aumento da fome porque a agricultura seria prejudicada pelo clima e pela falta d'água, elevação do nível do mar e inundações de cidades litorâneas por causa do derretimento das geleiras, proliferação de doenças graças ao aumento do calor e desequilíbrios climáticos. Para combater o efeito estufa, precisamos implantar técnicas de redução da emissão desses gases do efeito estufa, adotando medidas mais conscientes, diminuindo a população das cidades, reduzindo a produção de lixo, conter o desmatamento e aumentar o número de árvores. Percebam que se cada um fizer sua parte, ajudando, já melhoraria bastante. Já que falamos tanto sobre a camada de ozônio, vamos entender um pouquinho do que ela se trata. Ela é formada por gases atmosféricos que se encontram entre 20 a 35 quilômetros de altitude na estratosfera, e sua função é filtrar e impedir a passagem de raios ultravioletas para a superfície da Terra, pois o filtro, UV, impede o aquecimento da Terra, que por sua vez não desenvolve o efeito estufa, o aquecimento global, que seria a elevação da temperatura média do planeta, e as doenças desencadeadas por esse processo. Quando essa camada de ozônio ela vai diminuindo, acontece o buraco na camada de ozônio, que é na camada de ozônio que consiste um fenômeno que ocorre nas regiões polares, especialmente na Antártica, onde ocorre a diminuição da concentração do ozônio. Trata-se de um fenômeno natural em certas épocas do ano e que depois desaparece, mas nas últimas décadas o buraco começou e não quer desaparecer, então ele vai só aumentando devido a essa diminuição da camada de ozônio, devido a essa grande quantidade de gases, tá bom? Então esse buraco está aumentando. Agora nós temos algumas atividades para responder, tá? A primeira questão fala assim: os raios do Sol atravessam facilmente a atmosfera e aquecem o planeta. Parte desse calor atravessa a atmosfera no sentido contrário e escapa para o espaço.
porém, uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar, pois é absorvido por certos gases da atmosfera. Qual dos gases abaixo tem relação com o texto? Então, vocês vão prestar atenção, reler o texto se preciso for e marcar a alternativa correta. Na segunda questão, fala a elevação da temperatura média do planeta é chamada de... Então, marquem a alternativa correta novamente. Na terceira questão, pergunta sobre o calor reabsorvido pela atmosfera e novamente enviado para a Terra, e dessa forma a temperatura média da Terra permanece estável. Esse efeito da atmosfera sobre a Terra é chamado como? Na quarta questão, quer saber qual é o principal gás responsável pelo aumento do efeito estufa. Na quinta questão, você vai observar a imagem, é um esquema simplificado do efeito estufa e vai responder o que é que acontece no número 1 e no número 2 do esquema. Até a próxima aula, espero ter ajudado e se cuidem.